Bom dia a todos. Hoje nesta Santa Missa nós vamos rezar pela saúde de Samuel Alves Pereira, pela saúde Anjo da Guarda e Paz de Paulo Honorato de Araújo, Luzineide Moreira, Matheus Araújo e Thais Marcial. Pela saúde Anjo da Guarda de Maria Moreira e família, de Fábio Meirelles, Tirso Meirelles, Maria Socorro Moura, Daniela Pelizoni, Marineide Trindade, de João Gustavo, Isabel Rocha, Marilene Oliveira e Lucas Castro. Pela alma de Cícero Rodrigues, Alzira de Araújo e Valdemar Pires de Oliveira. Pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Odete Souza Rodrigues, Aparecida Moro, Marcelo Lopes, Ana Ampatíssimo e por todas as almas. Pela alma da Dona Irene Enéas do Nascimento, por todas as almas, pela alma de José Antônio do Nascimento e pela saúde de Tereza Sartori Mendes. Pela saúde da Dona Cecília Rodrigues e família e pela alma do seu José Deolim. Pela alma de Ana Amélia Alvarenga, de Antônio Pereira Andrade, Maria do Carmo dos Santos e Dalina Aparecida da Silva e Dulce Tenório da Silva. Pela alma de José Maria Monteiro, José Antônio Xavier Monteiro, Eduardo Souza Lima, Lourdes Aparecida da Costa, Celina Fernandes Conceição, Maria Alves de Santana, Benedita da Costa e Irene Marcondes Guimarães. Por todos os falecidos da família Rodrigues dos Santos e por todos os falecidos da família da Dona Lourdes. Vamos todos ficar de pé, nós vamos iniciar a Santa Missa. Deus, os meus pensamentos são sempre de paz. Não quero a desgraça de ninguém. Quando vocês me chamarem, eu vou atendê-los. Vou atender vocês dentro do clamor. E eu farei vocês todos regressarem, voltarem a todos os lugares da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Também hoje rezamos a de memória
do João Aureliano, um potiguar, teve uma vida longeva, constituiu família, esposo da dona Nena do Itaim Paulista, que essa semana foi ao encontro do ressuscitado, de Jesus ressuscitado, e com ele está na convivência. Também vamos rezar em memória pela alma da dona Auri, do Mário dos Santos Matias, pela alma da dona Maria Brito, pela alma de Dom Augusto Zini, que foi bispo de Limeira, também rogando as bênçãos e a saúde para Edna Matos, para o Joaquim da dona Lídia, e também para as mesmas bênçãos de saúde e fortaleza para Maria Lara, para Jéssica, para Marilza, e também não vamos esquecer do Rodrigo lá de Bertioga. Meus irmãos, iniciamos a celebração rogando e pedindo o perdão de Deus para que Ele, nos perdoando, nos conduza nesse mundo à vida eterna. Senhor, que foste enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, que viesse chamar os pecadores, Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, que estais à direita do Pai, a interceder por nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Damos graças a Deus.
Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E vamos, podemos sentar e vamos ouvir agora o texto do profeta Malaquias, lá da brasa da pescadora. É um nome esquisito porque não é um nome próprio, não é um nome de pessoa. Igual José, Antônio, Maria, Jeremias, não é um nome próprio, é um nome, é uma palavra que significa meu mensageiro. Então é um profeta ou algum discípulo de profeta, não é verdade? Que escreveu esse texto fazendo duras críticas ao povo, duras críticas à religião e à política, né? É um texto meio apocalíptico, assim, né? É chamado apocalíptico, né? Em que ele faz essas críticas terríveis. Abuso da religião, ou abuso, ele condena veementemente. A negligência, abuso da religião e negligência do povo, porque o povo é negligente mesmo, vocês sabem, né? O povo virou as costas, minha filha, vixe. Aí tem um negócio acendendo aqui no peito dela, é assim mesmo? Esse verdinho? Esse negócio verdinho acendendo, é assim mesmo? Então, olha que buchique, por que o meu não é assim? Tão bonitinho. Viu? Então, negligente, o povo é negligente. Sabe como é que é? O povo se acomoda de um jeito, e olha, e aí é assim, é aquela coisa, quando precisa, corre. É aquela coisa, você sabe como é que é. Ele condena esse tipo de pessoa, a negligência. Condena o abuso religioso também. Malaquias é duro e não fica só nisso não, porque a gente não vive só na religião, a gente vive no mundo. E no mundo você vive segundo as regras do mundo, inserido numa sociedade, etc. Então ele faz uma crítica séria a esses dois grupamentos. A negligência que o povo tem em relação à religião e o abuso religioso também, e a questão da vida em sociedade, né? Porque não é possível, né, que você ele lá no tempo dele, né, que serve, de certa forma serve para nós hoje também, né? Essa insensibilidade. Você sabe que na história humana se observa uma coisa interessante. Quanto mais o povo é negligente na religião, ou abusador da religião, porque tem os dois lados, mais indiferente ele fica na sociedade. Sabia disso? É aquilo que a gente fala, a pessoa não tem Deus no coração. Sabe aquela frase que o povão fala, a pessoa não tem Deus no coração? A indiferença social é consequência da negligência do povo em relação à religião, da falta de disciplina em relação à religião. Mas também tem o excesso, que é o abuso, né? Abuso religioso, aquela coisa de querer ser mais santo que Deus, entende? Aquela coisa assim, meio fanática, meio esquisita. Enfim, vamos ouvir o Malaquias aqui. É um texto curto, o livrinho dele, coitadinho, um livrinho desse tamanhozinho assim. Ele é muito pequenininho, está presente em todas as Bíblias que vocês puderem imaginar.
E não tem escapatória. Deus vem para arrasar mesmo. Quem for negligente, quem for sem vergonha, está lascado, diz o profeta. Então, se existe alguém ainda que tem fé, uma fé equilibrada, uma fé boa, uma fé que pratica a justiça e o direito, esse sim vai ouvir o que Deus tem para falar. Mas a justiça e a retidão é o que Deus quer de todos nós. Por isso cantemos ao Senhor ao som de uma harpa bonita, de uma lira, de um trombete, de uma trombeta. É ao mesmo tempo junto com o chofar. Aclamemos a Deus. Que o mar faça barulho, o mar faça aquele barulhão, brabeza, e tudo que tem no mar, a terra inteira fique agitada, que os rios, a natureza, como dizia São Francisco de Assis, que os rios, a natureza, as montanhas, tudo que Deus criou, sintam alegria. Diante de Deus que vem, Ele vem para julgar a nós todos. Deus julgará com justiça, porque Deus não é injusto. E Deus vai nos julgar a todos nós com retidão, com equidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Todos. O Senhor julgará o mundo com justiça. E agora Tessalonicenses. Vamos a Tessalonicenses. Outro texto também. A segunda Tessalonicenses é uma carta. Mas a segunda. Vocês sabem que Paulo sempre teve aquele problema que todos nós temos, né? Você forma a comunidade, tudo certinho, tudo maravilhoso, tudo lindo, você vira as costas, fica 3 anos fora, quando você volta, meu filho, está todo mundo escambado de novo. E Paulo teve que dizer umas coisas sérias para os Tessalonicenses, esse outro grupo que veio depois do primeiro grupo, né? Os Tessalonicenses. Ele veio falar coisas seríssimas, né? Coisas sobre o julgamento de Deus mesmo, coisas assim brabas, né? Na comunidade, minha gente, não tem jeito. Tem sempre um estraga-prazer, tem sempre aquele que quer se aproveitar de todo mundo, tem sempre o malandro, a malandragem, aquele que quer, entendeu? Tem sempre. Mas essa gente, infelizmente, existe, e a gente tem que ter lembrar. Paulo fala, esse tipo de gente, lembre para eles, fale com eles, tente mostrar a verdade, a realidade para esse tipo de gente. Não é fácil, mas tente. E, sobretudo, não se desvie. Paulo lembra isso, não se desvie. Ame a comunidade, seja uma pessoa atuante, correta, né, na comunidade. Tenha misericórdia dessa gente também, né? É isso que ele diz. E ele fala da justiça aí, né? Ele fala da justiça. Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém.
Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a essas pessoas que trabalhando comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Afinal de contas, meu Deus do céu, nunca chega e não sei o que, aí escamba. Como não sabe quando vai vir, os vagabundos da igreja, os vagabundos da comunidade, vivem ali, ó, se aproveitando dos outros, malandramente, né? E na sociedade também é assim. Vocês estão pensando, eu acho, desculpa, mas eu acho que tem certas pessoas na sociedade que não tem medo do inferno. Eu acho que não. Porque tem gente que faz tanto mal pro povo, porque o povo é sempre a vítima. Vocês não têm a dúvida. Por isso que na Bíblia inteira, na história bíblica tradicional, quem mais sofre com tudo é o pobre. São as mulheres e são as crianças. Você pode pegar a Bíblia, tudo, você vai ver. Tem gente que faz tanto mal a essas pessoas. É por isso que Deus sempre tem. Não é que é um amor exclusivo, não é isso. Mas Deus sempre tem assim uma espécie de amor preferencial, né? Uma espécie de amor preferencial. Porque na verdade, nos dias de hoje, quem são as maiores vítimas da mudança climática, de destruição do planeta? Aí a COP27 falando essas coisas, assim, as coisas mais doidas que vocês puderem imaginar, hein? Tanto é que em Portugal, recentemente, está acontecendo na Europa um movimento chamado Marcha do Clima. E o pessoal lá em Portugal está invadindo o Congresso, invadindo não sei o quê, e exigindo providências, né? Temos que mudar. Não estamos no mundo de 800 anos atrás. Hoje não é possível. E quem mais sofre, quem quer? A guerra. Quem sofre? São os pobres. São as mulheres, são as crianças. É tudo. Então, os pobres, as mulheres, as crianças são as maiores vítimas do descaso, maiores vítimas de todas essas coisas. Então, sempre, mesmo quando a gente fica desanimado, né, que você olha às vezes, fala, poxa vida, a turminha danada, né? É fogo. Lembra do domingo passado, né, quando Deus disse para Ezequiel, totalmente para Elias, né? Elias totalmente desacorçoado da vida, né? Deus falou o quê? Mas Elias, pelo amor de Deus, não sobrou ninguém não? Para com isso, por que você está desanimado? Desanima mesmo, é verdade. Desanima mesmo. Parece que o povo gosta de fazer gol contra, parece que o povo gosta do 7-1, é impressionante. Perde o sentido de povo, né, de Deus, etc. Isso desanima, deixa a gente... E Deus falou para Elias, espera um pouquinho, não é possível, não sobrou ninguém. Olhe para o resto, Deus usa a palavra resto, olhe para o resto. É o resto, né? Aquele pequeno povo que sobrou, aquele pouco que manteve a fé, aquele pouco que manteve a perseverança.
Esses vão ganhar, esses vão ser vitoriosos sempre. Aclamamos o Evangelho de Lucas 21 sobre o fim. Hoje a conversa é sobre o fim. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado com belas pedras, piedosas ofertas. Jesus disse: olha, dias virão em que tudo que vocês estão vendo vai acabar. Não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai acabar. E eles então, assustados, perguntaram: mestre, quando é que vai acontecer isso? Que sinal haverá de que isso está para acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado, tenham cuidado, não se deixem enganar, porque muitos virão falar que sou eu, muitos dirão que é eu, vão falar sobre tempo, catástrofe, essas coisas. Olha, tome cuidado, muitos virão para enganar vocês. E atenção, quando vocês ouvirem falar de guerra, revolta, não fiquem alarmados. É preciso que essas coisas aconteçam, mas não é o fim. Disse ainda: um povo sempre vai lutar contra outro, um reino contra outro. Vai ter terremoto em diversos lugares, fome, doença, epidemias, pandemias, etc. Haverá fenômenos espantosos e grandes sinais do céu. Mas antes de tudo isso, vocês é que serão perseguidos, né? Perseguirão vocês, vão entregar vocês à sinagoga, vão botar vocês na prisão, vão conduzir vocês a reis e governadores, tudo por causa do Evangelho que eu estou ensinando. Mas, nessas horas, vocês terão a oportunidade de dar testemunho. Tenham sempre presente no coração de vocês a despreocupação. Não se preocupem com argumentos, não se preocupem com a defesa de vocês. Na hora certa, eu vou dar a vocês uma língua, uma sabedoria que nenhum dos teus adversários poderá resistir ou contradizer. E pior, vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, pelos irmãos, pelos parentes, pelos amigos, pelas pessoas mais próximas de vocês. Eles causarão a morte a alguns de vocês. E todos vão ter ódio de vocês, por causa de mim, disse Jesus. Mas eu garanto, nenhum cabelo da tua cabeça vai se perder. Porque é pela perseverança que vocês vão salvar as suas almas. Palavra da salvação. Tentado rapidamente tentar aqui contextualizar esse texto apocalíptico que está em São Lucas, mas também está em Mateus, capítulo 24, e no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Os sinóticos todos.
tem textos apocalípticos. Eu quero lembrá-los que domingo passado, na solenidade de Todos os Santos, a igreja nos presenteou com o texto das bem-aventuranças, um espetáculo de texto, Mateus capítulo 5, 1 a 12, que é importante para entender esse de hoje, Lucas 21. Mateus lá nos apresentava Jesus Cristo, nos apresentava o Filho de Deus, por detrás daquelas palavras bonitas, tinha uma espécie de biografia de Jesus, da prática que Jesus tinha. Mateus fala da salvação, mas nas bem-aventuranças está ali, não a primeira nem a última, nem a primeira nem a oitava. Entre a primeira e a oitava está ali o estilo de vida da gente. O estilo de vida que Jesus praticou, como nós sabemos, Mateus 5, 4 a 9. Mas a pobreza pelo Espírito, a prática da justiça e da paz no dia a dia, a gente não pode perder de vista. Por isso que a primeira e a oitava, o verbo é no presente. Da quarta até no versículo 4 até o versículo 9, entre a segunda e a sétima profecia, a bem-aventurança, o verbo é no futuro. Então ele fala do presente e fala do futuro. Para ter esse presente que nós aqui, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino. Bem-aventurados aqueles que praticam a justiça e a paz, porque deles é o reino. Para ter isso, tem aquele miolo ali, onde está o estilo de vida. Como alcançar isso? Pobreza pelo Espírito e prática da justiça são dois faróis que devem iluminar a fé e iluminar o discernimento. Revela-nos a firme comunidade que persevera na fé, volta ao assunto, e que tem essa resistência necessária dos seus membros para transformar e iluminar o mundo. Ninguém quer um mundo pior. Não. Se você torcer para o mundo ficar pior, está lascado você, hein? Não tem salvação. Não. Ninguém pode desejar um mundo pior, ninguém pode desejar separação de condições de vida. Não, de jeito maneira. A gente tem que lutar mesmo para o mundo ser um mundo bom. O mundo não é de ninguém, o mundo não é meu, não é seu, não é de fulano e beltrano, não é de potência nenhuma. O mundo é de Deus. Quem criou o mundo foi Deus. Deus é maior que essa gente toda. Então não se desviar. Praticar a fé é a salvação, fala Jesus. Aí vem os grandes desafios da vida, né? Vencer a aflição, ser uma pessoa crítica, por querer ter fome e sede de justiça no mundo, não aceitar a injustiça, ser uma pessoa que tem misericórdia, não fica julgando os outros, apontando o dedo para ninguém, não, olha primeiro para dentro de você, veja as tranqueiras que está dentro de você primeiro, não seja assim. Jesus falava várias vezes, o mesmo rigor que você apontar o dedo para os outros, assim também Deus vai apontar o dedão para você. E eu garanto para você, dedo é fogo na roupa, hein? É praticar misericórdia. É ter essa capacidade de não se desviar da fé, ser perseverante na fé. Que bonito é a pureza do coração. É um dos textos mais bonitos que tem. Em Mateus capítulo 5, versículo 5. Felizes os puros de coração. É um texto lindíssimo. Porque pureza aqui não é moral. Não é questão moral. Que nós transformamos, né? Entendemos pureza como questão moral. Mas na Bíblia não é questão moral. Pureza de coração. Porque o coração na Bíblia, vamos entender, coração na Bíblia é o local onde está tudo numa pessoa. Onde está a vida da pessoa,
Está tudo ali. Puros de coração. Não deixar o coração ficar indiferente. Não endurecer o coração. Não envenenar o coração. Não ter o coração mau. Uma luta diária. Porque os puros de coração verão a Deus, disse Jesus. Então, o coração na Bíblia não é um órgão no peito ali que bate, etc. O coração da Bíblia é mais do que isso. Na Bíblia não tem divisão, não tem separação entre o cérebro e o coração. A medicina, até o século XIX, metade do século XX, o coração era o sinal da vida. Então uma pessoa morria, entre aspas, o médico ia lá com um espelho, botava debaixo do nariz da pessoa. Se ficasse ofuscado, a pessoa não estava respirando. Então morreu. Não respirou, morreu. Isso foi mudando. A medicina hoje, a ciência hoje, o lugar da vida não é mais no coração. O lugar da vida é no cérebro. Não tem atividade cerebral. Morreu. Há controvérsias. Porque há pessoas que ficam tempos assim, em suposto estado de coma e continua vivo. Então essas coisas são controversas. Mas eu só quero dizer para você que na Bíblia, coração e cérebro é a mesma coisa. A gente fala assim, a maldade está na tua cabeça. Maldade não está na tua cabeça, a maldade está no teu coração. Piorou, né? A maldade está na tua cabeça, não está no teu coração. Por isso que Jesus fala sempre as coisas. A boca fala do que o coração está cheio. Ele falava. Os teus pés andam para onde o seu coração quer. Então, é só para entender bem essas questões, porque Lucas nos fala repete, né, de certa forma, esses textos que estão presentes em Mateus 24 e Marcos 13. E são textos terríveis, que falam da dureza da realidade social, mas revela-nos uma perspectiva de futuro. Nós já sabemos, escrever dessa maneira, falar de coisas assim que parece futurista, parece uma coisa de adivinhação, não é verdade. Esse tipo de maneira de escrever, virão dias em que... Isso não é nada de futurismo, não é nada de adivinhação, não é conversa de cigana, não é conversa de horóscopo, tem nada a ver. Na verdade, esse estilo de escrever se instaurou no tempo da vida do povo de Deus, diante das maiores opressões sociais. Então, toda vez que o povo era amordaçado, toda vez que o povo era castigado socialmente, era judiado socialmente, quando eles queriam conversar, eles usavam um jeito de conversar que só eles entendiam. É o chamado Apocalipse, né? Assim está lá no Antigo Testamento, tem um monte de Apocalipse na Bíblia, não tem só São João não, o pessoal explora mais o São João porque talvez seja mais fácil de se manipular. Mas São João é fichinha. Aliás, o Apocalipse de São João é o que menos fala de fé. Menos fala de fé. O Apocalipse de São João quer saber da ação, tem que agir, tem que fazer. Esse negócio de ficar aí, conhecer a realidade do mundo e agir, transformar, mudar. Enfim, então nós sabemos de tudo isso, né? Esse estilo de falar que Jesus usa, porque o povão no tempo de Jesus usava muito isso aqui, esse estilo de falar. Tá? Então,
esse estilo de falar fala de coisas da realidade da vida. Jesus tem desse texto, Jesus é lembrado por Lucas e também pelos outros evangelistas por esse alerta que ele faz. Ele nunca tinha feito isso, né? É só quando ele está em Jerusalém que ele faz esse alerta. Cuidado, muitos vão promover a queda de vocês. Ele vinha lá da Galileia, ficou zanzando, a gente viu o tempo comum inteiro, né? O tempo litúrgico. Agora estamos no tempo dos últimos domingos, agora, né? No tempo comum. Até agora ele não tinha falado muito dessas coisas, mas agora que ele está em Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, esse homem se transforma. Ele sai daquela carinha de tudo entendo, tudo compreendo, tudo não sei o quê, mas agora ele vai para cima. A queda vai chegar. E ele conclui o texto de hoje dizendo sobre isso. A perseverança é que vai salvar vocês. É a perseverança, é pela perseverança que vocês vão manter suas vidas. Concluiu Jesus de hoje. Então a perseverança é que faz a gente ter um olhar bom em meio à desgrama, em meio à desgraça. Olhar bom. São raras pessoas que são assim. Muito poucas. No templo de Jerusalém, aqui o Lucas, ele faz o sermão do fim. É o chamado sermão do fim. É chamado assim, fim. Discurso escatológico, que é o que as palavras que eles usam, os teólogos usam, algumas bíblias até traz. Esse é o discurso escatológico de Jesus. É o discurso do fim. Do fim que não é fim. Escatose em grego não é o fim do calendário, fim do cronológico, não é. Para nós pode ser, mas não é. E nos momentos finais de vida, Jesus retoma os ensinamentos de como ser discípulo, como ser seguidor dele. É o sermão do fim. Mateus mais assim, Mateus é o evangelista mais assim agressivo, né, vamos dizer assim. E Mateus, no capítulo 25, Jesus em Jerusalém, ele faz o sermão do fim do mundo e coloca o sermão do fim do mundo de um jeito que dá até medo para ele. Eu estava com fome, você me deu de comer? Estava com sede, você me deu de beber? Estava nu, estava preso, estava isso, estava aquilo. Mas se você não fez isso, bye bye. Inferno direto para você, não tem jeito. Então ele é incisivo, né? Mateus é assim, muito objetivo, né? Muito objetivo. Mas alguma coisa muda o modo de agir de Jesus. E adivinha, dona Fátima, o que é que fez Jesus mudar de um jeito para o outro assim? Hoje, esse homem ficou doido assim, ficou falando coisas assim tão dramáticas, né? O que fez esse homem mudar? Perceber que uma cidade grande, bonita como Jerusalém, um templo bonito como o de Jerusalém, que foi construído com tanto sacrifício, foi derrubado 500.000 vezes, depois ergueram de novo e fizeram. Ele percebe a injustiça na cidade grande. E o primeiro lugar que ele vai, como um homem de fé, religioso e tudo, o primeiro lugar que ele vai é no templo de Jerusalém. Mas, menino do céu, ele chega justamente numa hora em que tem uma viúva que está lá dando a sua oferta para o templo, mas a viúva é humilhada por quem tem mais dinheiro. Justamente nessa hora,
Jesus enxerga isso. A humilhação dos pobres dentro do templo de Jerusalém. A humilhação dos pobres na sociedade, na vida do dia a dia. Que coisa horrível. Né? Isso faz ele ficar... Muda, ele muda completamente. Muda completamente. Ora, Jesus amava o templo. Ele jamais ia desejar o mal do templo. Ele amava o templo. Ele foi pequeno para lá, Maria levou. Depois, na adolescência, ele vivia lá, entendeu? Catequese, com os catequistas lá do templo, conversava, batia papo. Ele ia todo ano para lá. Ele não tinha ódio do templo. Ele amava o templo. Mas aqui ele faz essa crítica terrível às pessoas que deformam, que deturpam, as pessoas que são manipuladoras da religião, gente safada, gente sem vergonha, gente que usa os pobres, gente que não ama a comunidade, gente que não tem respeito pelas pessoas. É inaceitável. É o fim do mundo, para ele. E isso existe até hoje. É hoje. Existe até hoje. No nosso meio, inclusive, no meio dos católicos existe padre safado. Não sei se vocês sabem. Existe padre safado. Mas não pensa que é só padre não, hein? Tem leigo safado também. A obrigação de ter fé, a obrigação de ser uma pessoa boa, não é só do padre, não. É sua também, meu filho. Não é só do padre. É sua também. Porque tudo existe por causa do batismo, tudo existe por causa da crisma, tudo existe por causa da Eucaristia. Então não adianta você apontar o dedo. Olhe para você. Mas olha, Jesus ficou tão chateado com isso, de ver aquela mulher sendo humilhada, assim, deixada de lado, porque ela era pessoa pobre, viúva, pessoa pobre. Com certeza, já refletimos aqui sobre a situação das viúvas, já falamos sobre isso aqui, para vocês terem uma ideia. Jesus não toma uma coragem, ele vê aquele negócio ali, não concorda com aquilo, não faça isso, não destrua o templo. A destruição do templo é isso, não destrua o templo, não destrua essa coisa boa, onde se guardava a arca da aliança, se tinha respeito por Deus. Não faça assim, não haja assim. E ele fica tão bravo que ele sai dando chicotada em todo mundo mesmo. Aí pega o chicote ali, manda a brasa. É a coragem. Jesus é um homem corajoso. Não tem medo de expor as coisas, não. Não tem medo. Ele é a mesma pessoa que saiu da Galileia, foi para Jerusalém. As ações dele em Jerusalém é a mesma pessoa que acolheu, que sofreu tudo aquilo, aquelas humilhações, aquela zombação toda. Porque um homem que sofreu, passou pelo que ele passou, Deus me livre e guarde. Olha, cruz credo, hein? Eu já cuidar da minha vida lá, paga essa gente. Então, ter essa coragem, ser uma pessoa corajosa, ter essa perseverança, porque Jesus age assim, fala assim, por causa da perseverança que ele tem. Nada abala Jesus, nada abala a fé que Jesus tem, o amor que Jesus tem pela igreja, pela comunidade, nada. A questão é, será que a gente vai ser assim? Será que a gente vai conseguir ser assim? Será que nós vamos conseguir o Evangelho de Jesus e ser uma pessoa equilibrada? Não se deixando levar pela amargura. O que eu fiz aqui? Eu fiz alguma coisa errada? O que eu fiz de errado aqui?
não se deixando levar pela amargura. Que coisa horrorosa! Como tem gente amarga, azeda, que horror! Na comunidade, então Deus me livre e guarde. Se você fizer cara feia aqui para ele, pronto, acabou, meu filho. Se ele olhar feio para você, ó, já era. Sabe aquela coisa? Usa amargura. Parece que não tem noção do que é uma família, do que é uma vida em família. Parece que perdeu. Que horror isso. Gente desequilibrada. Equilíbrio. Vou pensar só na minha vida. Largar os outros para lá. Larga a comunidade. Paulo disse aos Gálatas, né? Eu queria saber, aprender quem foi o feiticeiro que assim fez vocês largar de a festa tão rápido. Queria aprender com esse camarada. Como que ele consegue fazer isso, né? A amargura é o maior veneno que existe. Amargura é o maior veneno que existe. Amargura é aquilo que destrói, nos arranca, faz a gente pensar só na gente, faz a gente olhar só para nós, faz a gente ser indiferente aos outros. Indiferente. A questão é essa. No fim, será que a gente vai deixar que uma falsa paz, uma falsa tranquilidade, uma falsa prosperidade fique ali, sabe, dentro do coração da gente? Será que a gente vai deixar que o diabo, o adversário, Jesus falava sempre adversário, será que a gente vai deixar que o adversário tome conta da gente? Tome conta do coração da gente? Será? Você pensa aí. Será? Que questão é essa? Bom, a lista de Jesus, minha filha, nada de novo naquilo ali que ele falou. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Nada de novo. A intolerância, o extremismo, sempre existiu na história da humanidade. Sempre. Quando você pensa que você já viveu o pior da história da humanidade, vem algo pior ainda. O que é coisa mais horrorosa que a Segunda Guerra? Que é coisa pior que a Primeira Guerra? Para falar das coisas mais atuais. Né? Se você olhar só da humanidade, e esse negócio de terremoto, fome, pandemia, epidemia, pluripia, sabe o quê? Meu filho... E aí não tem novidade nenhuma. Isso é realidade, isso acontece, fala Jesus. Desunião da família, isso acontece, fala Jesus. O pior é quando a desunião acontece por causa da fé, por causa da religião. Ele acentua isso. Né? Então não há tristeza maior que pode tomar conta da vida e do coração da gente se deixar levar pelos extremismos, pela intolerância, porque quando ele fala, vocês vão ser traídos, serão entregues pelos seus pais, pela sua mãe, a questão é a intolerância. Meu Deus do céu, qualquer ser humano sabe. Para você conviver com o outro, você tem que ter um grau de tolerância. Você imagina, a senhora não é casada com ele? Se a senhora não tiver tolerância com esse homem, a senhora já tinha... Você tem que ter tolerância. Se você fala, eu quero casar com você, quero fazer parte dessa igreja, quero fazer parte dessa comunidade, quero isso, quero aquilo, você tem que ter esse grau de tolerância. Por isso que Jesus chega a falar sobre isso. Né? O marido trai a mulher trai o marido, os filhos, o que, vocês vão ser entregues. No final das contas, ele está falando da intolerância. Intolerância, é claro, tem muita gente que não tolera conviver com a gente. Não tolera. Isso é verdade, a gente sabe disso.
Tem muita gente que não tolera conviver com a gente, enfim, isso existe, né? Mas essas coisas vão deixando assim o coração da gente, olha, amargurado mesmo, né? Aí a manipulação religiosa, os falsos profetas, que está cheio também, né? Sempre teve esse negócio no passado, atualmente também tem, do jeito mais moderno, hoje é mais chique, a falsidade, a intolerância religiosa, hoje é mais fácil a manipulação religiosa, tem internet, tem gente que escuta coisas de padre que fala nessa internet, nem sabe de onde é o padre, nem sabe o que é o padre. Nem sabe. Acha porque viu o sujeitinho bonitinho falando assim, ali no vídeo, que é um espetáculo. Coisa horrível. Que horror. É assim. A manipulação religiosa hoje em dia olha. E a pessoa, o incrível, Daniel, é que a pessoa acha bonito, não sabe o que é aquilo ali, não sabe o conteúdo daquilo ali, e pior que repassa para os outros. Olha que bonito. Repassa para os outros. Fica repassando. Terrível. Você também é culpado, você também é manipulador quando você faz isso, viu? Você está manipulando. É pior do que aquele. Tome cuidado. Olha, Jesus, falta de humanidade, né? É isso que ele fala ali no meio. Não é para ter medo, não. É só para você saber que essas coisas existem e vai onde a gente não quer que exista, mas ela existe. Então a boa notícia de hoje, de Jesus, é esse. Os agentes do mal agem assim porque sabem que a gente é forte. Os agentes do mal na igreja, que está dentro da igreja também, esses padres safados sem vergonha, esses pastor maluco. Agora está tendo essa semana aquele julgamento daquela mulher lá, aquela pastora, que coisa horrível. Uma mulher, aquela mulher, minha gente, aquela mulher foi considerada um exemplo de amor. Você tem uma ideia? Aquela mulher foi considerada um exemplo de amor no Brasil, ganhou as eleições, acabou sendo eleita lá, porque era um amor pelos filhos. Ela tem 55 filhos, que ela foi catando. Olha, não é uma coisa terrível? É uma coisa terrível. Jesus deve falar, meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça? Jesus sofre, o cristianismo sofre. O problema não é ela vai para o inferno depois, vai ser julgada, ela sabe as barbaridades que fez, e segue. Aquela mulher também dizia que era uma pastora, não sei o quê, mas não, os relatos lá são outros, né? Então, olha que tristeza, que coisa safada, né? Como uma pessoa engana. E tudo por causa de dinheiro, você acredita? Tudo por causa de dinheiro. Tudo por causa de dinheiro. Safadeza tá nessa parte, né? Hoje em dia tem padre que faz certas coisas que, olha, tudo por causa de dinheiro. É o dinheiro. Tudo. Claro, precisa de dinheiro, é evidente, sim, precisa de... Mas não é assim, não. Não é desse jeito. Nós somos mais fortes. Pode ter certeza disso. Somos mais fortes. Se você fraquejar, você vai fraquejar não é porque você perdeu a fé. Você vai fraquejar porque você tem algum problema psicológico, algum draminha, algum drama, alguma coisa mal resolvida na sua cabeça. Mas não há espaço para isso. Não há espaço para isso. Fique firme. Essa é a grande mensagem do Evangelho de hoje. Guarde a boa tradição. A má tradição você joga fora. A boa tradição você guarda.
jamais se cansar de fazer o bem. Não vamos nos tratar como inimigos, que nós não somos inimigos. Para com esse negócio. Ninguém é inimigo de ninguém aqui dentro, não. Não somos inimigos um do outro. Não vamos retribuir mal com mal. Chega. Não vamos retribuir o mal com o mal. Não vamos ser indiferentes. Não vamos desejar o mal para os outros. Não vamos desejar que os outros comam lixo. Não vamos desejar que o outro menino... Olha, eu vou contar um negócio aqui. Graças a Deus não está aqui hoje. Uma pessoa da igreja mandou eu não sei o que deu na cabeça do sujeito. Até hoje não sei. Mandou uma mensagem para ele do WhatsApp. Padre, pobre tem que comer capim. Falou assim. Pobre tem que comer capim. Aí eu falei, é verdade. Você tem razão. Bom, a próxima vez que você vier pegar a cesta aqui na igreja, eu vou dar um fardo de capim para você sair para casa. Ah, não. Mas como não? Você não está falando isso, hein? Você não tem nem dinheiro para comprar comida na sua família? Ah, então quer dizer, o outro tem que comer capim. Você não. Olha, uma pessoa falar uma coisa dessa, meu filho. A pessoa falar uma coisa dessa para você e você achar que está tudo bem, essa pessoa tem problema mental. Tem problema de cabeça mesmo. Nem digo que é problema de fé, eu acho que é problema de cabeça mesmo, é problema mental. Que eu fiquei tão assim, no fundo eu fiquei muito chateado, essa é a verdade. Porque eu fiquei muito chateado, porque jamais ia esperar que uma pessoa dessa falasse uma coisa dessa. Nunca. Ele não espera. Então, não fazer isso, não. Olha, não deseje o mal para os outros, porque vai voltar tudo para você. O castigo vai vir tudo sobre você. Não faça isso. Não queira ir para o inferno, meu filho. Se esforce para ir para o céu. Não deseje ir para o inferno, não. O inferno parece ser gostoso, mas não é, não. Entende? É a morte final da alma humana. É o triste fim. Não é o fim da morte, não. É o fim da morte humana, da alma. Portanto, vou rezar com vocês agora aqui. Vamos ficar de pé. Aquela oração que a gente faz que vocês não dão nem bola. Depois do Pai Nosso, na igreja, nós rezamos uma oração que é uma oração de exorcismo. Não sei se vocês sabem. Nós pedimos perdão no começo. E antes da comunhão, nós passamos por um exorcismo. A oração é essa, que vocês já sabem. Eu vou recitar aqui e vocês repetem. Olha lá, pensando no evangelho de hoje, hein? Livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Dá-nos hoje a tua paz. Sejamos livres do pecado e de toda e qualquer perturbação. Que beleza! Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus. Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, vamos rezar por todos nós, na nossa paróquia, aqueles que estão assistindo, são algumas pessoas que assistem, outras só recebem, eu vejo que não assistem.
E não é só para assistir, o objetivo de mandar esses vídeos é para você depois ouvir de novo em casa, sossegado, com calma, para você pensar melhor, porque confesso que o espaço aqui é meio reduzido para isso, mas aqui é o espaço do culto, né? Repensar o Evangelho, repensar o que a gente conversou, olhar, ser crítico também, se for o caso, rezar por todos nós, por todas as pessoas que se reúnem, que mantêm a fé, que o Espírito Santo sempre renove o coração de todos nós. Amém. A prece. Vamos lá. Coragem. Antes da pandemia, a gente não está fazendo mais aqui, onde vem, é no fim da missa, como em outras igrejas cristãs do mundo é assim, na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim, se faz no fim da missa, né? Lá no final, tá bom? Então quem quiser ajudar alguma coisa, ajuda lá no fim da missa. Bendito seja o Senhor, Deus do universo. Deus.
para a glória do seu nome. Concedei do Senhor que os dons oferecidos para a glória de teu nome nos obtenham a graça de vos servir fielmente e nos alcance a posse da felicidade eterna que a gente tanto quer. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, pelo sangue de Jesus, teu Filho, e pela força do Espírito Santo, quisestes reconduzir o povo à unidade na igreja, reunir os filhos esparramados pelo mundo por causa do pecado, para que a igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da tua glória e da tua sabedoria infinita. Por isso, com todos os anjos e santos, dizemos a uma só voz: é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra, vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Muito bem, vamos. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. É fonte de toda a santidade na nossa caminhada. Reunidos na tua presença, em comunhão com a Igreja no mundo inteiro, com o Papa Francisco, quando celebramos esse primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente te suplicamos. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele reuniu os discípulos, os apóstolos, tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da fé para a salvação do mundo inteiro. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da ação. Te agradecemos porque o Senhor nos permitiu estar aqui na tua presença para fortalecer e te servir, comungando e recebendo esses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando da Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da tua Igreja, esparramada pelo mundo inteiro, e tornai-a perfeita na prática da caridade, do amor, da entrega àqueles que mais necessitam,
mas sempre em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir e todos aqueles que estão a serviço de verdade mesmo do povo de Deus. Lembrai-vos, ó Pai, de tantos irmãos nossos, a Dona Maria Brito, o Mário, a Auri, mas especialmente hoje queremos rezar ad memoriam pela alma de João Aureliano, esposo da Dona Nena, animadora de grupo de rua, e de tantas outras pessoas. Que o Senhor olhe com misericórdia para todos nós, para eles também, e que o Senhor os admita, receba na luz da ressurreição que é a tua presença. Enfim, Senhor, tenha misericórdia de todos nós, dai-nos a graça de estar participando da comunidade, da igreja, dai-nos a graça de participar da vida eterna, junto com a Mãe de Jesus, com Nossa Senhora, com a Mãe de Deus, com os apóstolos, com os mártires legítimos e verdadeiros, é lógico, e que desde o começo do cristianismo no mundo viveram essa amizade intensa com Jesus, porque nós queremos também ter essa amizade intensa com Jesus sempre. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Lá vai. Vamos rezar agora a oração que Jesus nos ensinou com muita fé, que é uma oração cumpridona, é a oração da versão de Mateus. É o Pai Nosso compridão. Em Lucas é o Pai Nosso curtinho, que o povo de Lucas lá, o povo não tinha costume de rezar. Então ele resumiu, o Pai Nosso de Mateus, ele resumiu lá no Evangelho de Lucas, que fala da dívida, fala disso, fala daquilo. É um povo que trabalhava com comércio. Então por isso que lá no Pai Nosso de Lucas você encontra essas palavras, perdoar nossas dívidas, essas palavras que são próprias do comércio, né? Não é do mundo religioso. Mas então vamos rezar o Pai Nosso e depois pedir para Deus afastar da gente todas essas coisas ruins. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda e qualquer perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Amém. Está acabando. Olha lá. E acabou. Tudo que vocês pedir em oração, tudo vai ser concedido para vocês. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entreis em minha morada. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Aquelas pilhas que eu benzi lá, põe aqui, vai.
dezembro, é um sábado, aqui do lado aqui, entre as 10 e as 4 horas da tarde, haverá uma espécie de plantão para arrecadar alimentação, alimentos não perecíveis. É uma espécie de mutirão nosso particular aqui, que vamos ser dia 10 de dezembro. E daqui até lá, você vai pegar uma caixa de papelão, vai botar na sua cozinha, todo dia ou toda semana, não sei, você vai lá e bota uma coisinha boa lá dentro. Quando chegar no dia 10, aquela caixa vai estar cheia. Aí você vai vir carregar aquela caixa nas costas e vai trazer aqui. Que não é para Natal também, né? Celebração do Natal, as pessoas. A gente ajuda indiretamente quase 500 pessoas na igreja. É gente pra caramba. Não é pouca coisa não. Podia ajudar mais, é lógico. Mas vocês também são tão... Vocês também são tão fogo na roupa, né, gente? Tem gente que só pensa nela mesma, né? Não pensa nos... assim... Tem gente que é assim. Mas enfim, quem vai acertar as contas com Jesus depois é você mesmo, de vocês, barba de molho, hein? Já falei para vocês. Olha, barba de molho. Então no dia 10 de dezembro, é um sábado, aqui normalmente é aqui que fica, né? Na frente desse mercado aqui. Você traga lá, mas já vai juntando já na sua casa. Pega uma caixa de papelão lá, é fácil achar uma caixa de papelão. Vai lá pondo lá, né? Toda semana você põe uma coisinha ou duas, dependendo da sua generosidade, do seu coração. Tem que ser coisa não perecível, né? Não pode colocar coisa perecível. Tá bem? E no domingo que vem rezaremos então em memória do João, seu João. Espetáculo de homem, de animador, pessoa inteligentíssima. Trabalhou no IBC. Vocês já ouviram falar do IBC, Instituto Brasileiro do Café, que existia antigamente, o IBC, né? Era um órgão do governo que fazia controle do café que a gente bebe. Sabia disso? Hoje eu nem sei se existe, mas isso existe? Não sei. Antigamente era mais rigoroso essas coisas, né? As coisas que se com alimento, né? Tinha um rigor, uma fiscalização muito séria, muito rigorosa. Hoje em dia não sei se existe ainda essas coisas. Não sei, hoje em dia está tudo assim meio... Mas então vamos agradecer a Deus pela nossa participação na missa. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Deus fica feliz quando você vem, você participa. Você tem essa paciência de ficar me escutando, que eu sei que eu sou uma pessoa chata. Entende? Minha homilia é de uma chatice total. Eu não gosto de uma homilia muito festeira, sabe aquela coisa assim de padre de festa junina? Eu não gosto. A gente tem que receber a catequese, entender, estudar, pensar, refletir, rezar, ter tudo isso, né? Então me perdoe pela minha chatice terrível. E até entendo, se você gosta de padre de festa junina, até entendo que você vá atrás de padre de festa junina. Não estou te condenando não, quem quer ir atrás de festa junina vai. Mas eu não sou desse estilo, infelizmente eu não consigo ser dessa maneira, né? Não consigo ficar fingindo coisas com vocês, não. Oremos. Depois de recebermos esses dons tão sagrados, humildemente te pedimos, Senhor, este sacramento que teu Filho Jesus nos deu e nos mandou celebrar na sua memória todo domingo, aumente sempre em nós a capacidade de amar, a nossa capacidade de ter amor no coração. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que Deus ajude vocês. Bom domingo, bonito de sol, maravilhoso.
e que todos vocês tenham uma semana muito boa. Quem recebe o vídeo, assista de novo, pense, reflita, tenha a Bíblia em casa, confere, tá bom? É uma beleza.